Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Tantos carinhos e tantos acenos estão ao alcance das mãos. Um jeito de olhar, um abraço de irmão. E quando um sorriso transforma o dia daquele que vive tão só. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Viram no outro um espelho de si, mesmo com pouco e nada a esperar. Encontraram no amor uma chance real de viver a felicidade. Tantas histórias cantadas ao vento nos trazem momentos de paz. Um simples calar para ouvir e escutar. Tanto conforto também recebemos de quem nos estende a mão. Gestos pequenos, você percebeu, são grandes mensagens de Deus. Gestos pequenos, você já notou, são grandes sementes de amor. De amor, de amor. Quantos exemplos, quantas lições ao longo do tempo. Quantos de nós perderam o medo de se entregar ao simples ato de amar? Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração. E em tua paz, Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz.
amigos a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Se encantar, sua visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga entender a razão. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos,
acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, tua voz com um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. bem-aventurados sois vós, Que estáis aflitos, bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração, bem-aventurados sois vós, os que perdoam, bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Sintonizados com a espiritualidade de luz, sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje, nosso estudo será feito pela Marcília, que dará continuidade ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados aflitos. O item é 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido lhe poupar alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 14. Indagação oportuna. Disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando cretes? Atos, capítulo 19, versículo 2. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de alguns parentes desencarnados, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médios respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento.
elevando nosso pensamento ao Pai, a Jesus, nos sintonizando com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, com Catuíte, Miguel, todos os trabalhadores da casa, médicos e enfermeiros da espiritualidade de luz. Vamos iniciar a nossa oração agradecendo ao Pai por tudo que recebemos, por todo o amor que Ele tem por todos nós, agradecendo o nosso alimento, a nossa saúde, nosso lar, nossa família, nosso trabalho, por todas as bênçãos recebidas a cada instante. Vamos também pedir ao Pai misericórdia para o nosso planeta, a sua poderosa proteção contra toda e qualquer enfermidade, doenças que possa nos prejudicar, que nos cubra com seu manto sagrado de amor, abençoando a todos aqueles irmãos encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, abençoando, protegendo, amparando a todos os jovens, ao nosso planeta, a todos os governantes que receberam um compromisso de conduzir um povo, que eles tenham a consciência do compromisso que têm em suas mãos. Que olhe por todos nós, nos oriente para que nós também façamos a nossa parte, melhorando, evoluindo, olhando para o nosso irmão com aquele amor que Jesus deixou como ensinamento. Que nós possamos ter força e fé para seguirmos em frente com resignação, sem queixas, e que possamos entender que nunca estamos sozinhos, porque o Pai sempre nos acolhe em seus braços amorosos. Que o Senhor esteja conosco, que tenhamos uma reunião com muita paz, com muita harmonia e que possamos assimilar os estudos trazidos na manhã de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, capítulo Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Hoje a gente vai conversar sobre o item 28. Esse item 28 é uma pergunta que Kardec faz à espiritualidade e que trata de um assunto polêmico, que é a prática da eutanásia. A eutanásia é um ato que você proporciona a uma pessoa que está muito doente, que está num estágio terminal ou numa doença sem cura, dolorosa, e você proporciona a essa pessoa uma morte rápida e indolor, com autorização dessa pessoa, é claro, né? Aqui no Brasil, a prática da eutanásia não é permitida, graças a Deus, né? Aliás, é considerada crime, é homicídio, previsto em lei. Em alguns países, como a Bélgica, Suíça, Holanda, essa prática é permitida. Então,
Tem pessoas que até viajam para esses países para que lá elas possam obter autorização de praticar a eutanásia. Existem muitas pessoas que defendem a prática da eutanásia, né? Porque acham que é um ato de piedade, de caridade, né? Com aquela pessoa que está sofrendo, que não vai ter cura. Mas, como disse Humberto de Campos no livro Boa Nova, nas palavras do Cristo, né? O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, as pessoas ainda aprovam, são a favor da eutanásia, mais por desconhecimento das leis divinas do que por maldade. Vamos ver o que a espiritualidade nos diz a respeito desse assunto. A pergunta é a seguinte: um homem está agonizante, vitimado por sofrimentos cruéis. Sabe-se que seu estado é sem esperança. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando o seu fim? Então, Kardec está aqui colocando uma situação, né? Que um homem está agonizante, está sofrendo, vitimado por sofrimentos cruéis, uma doença muito grave, e que o seu estado é sem esperança, não há cura para a sua doença. Ele pergunta: podemos poupar essa pessoa dessa angústia toda, apressando o seu fim, antecipando essa morte, já que ele vai morrer mesmo? A espiritualidade nos fala: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode Deus conduzir um homem à borda de um fosso para depois retirá-lo? Seja qual for o extremo em que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que é chegada a sua derradeira hora. A ciência nunca enganou em suas previsões? Essa mensagem quem está nos trazendo é São Luís. E ele já começa fazendo a gente pensar, né? Quem nos está dando o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Como é que nós sabemos se essa pessoa vai morrer hoje, amanhã ou daqui a 10 anos? Não é? Como é que a gente sabe que essa pessoa que está sofrendo hoje pode sofrer amanhã, depois de amanhã, mas semana que vem ele vai melhorar, vai recuperar, vai se recuperar e vai voltar à vida normal? Como é que a gente pode saber disso? O que está no planejamento reencarnatório dessa criatura? Agora, nós que somos espíritas, que temos a visão espírita, a visão da alma imortal que somos, né? E que somos conhecedores do planejamento reencarnatório de cada um. Como é que a gente sabe o que foi previsto ali? O que foi organizado para essa criatura? Quantos anos de vida ela terá? Ou se está no planejamento reencarnatório dessa pessoa, que ela deva passar por esse sofrimento um certo tempo. E depois desencarnar, ou mesmo depois melhorar. São N possibilidades que nós não temos como saber. Aos olhos do espírito imortal, né? Aos olhos do materialista, é fácil de compreender, né? Ele está vendo o sofrimento ali daquela pessoa, ele ama aquela pessoa, ele não acredita em vida após a morte, então ele quer antecipar o fim desse ente querido, poupando ele do sofrimento. É compreensível na visão materialista, né? Mas nós espíritas, o que nós pensamos disso?
Além de sabermos que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém em qualquer situação, isso já responde, né? Por homicídio, por eutanásia, por qualquer coisa desse gênero. Mas olha quantas questões podem ser levantadas, né, em torno da eutanásia. Há uma outra questão também que sabemos, né, a espiritualidade já nos trouxe essa informação, de que mesmo que esteja no meu planejamento, que eu deva viver 80 anos, né, passar por um sofrimento e desencarnar, pode ser que haja mudanças nesse planejamento. Pode ser que eu ganhe um tempo a mais de vida, se for necessário. Se os mentores espirituais acharem que é necessário, que eu vou receber uma missão a mais, que eu preciso aproveitar ainda essa encarnação com as pessoas que estão comigo, né? Se há uma necessidade maior, coletiva ou individual. É o que a gente chama de moratória, né? Eu posso ganhar um tempinho a mais aí por uma condição especial, numa situação especial. Então, só nessa pergunta aqui está bem situada. Quem nos dá o direito de prejulgar os desígnios de Deus? São Luís continua. Há inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser, para ele, da maior importância. Ignorais as reflexões que seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um relâmpago de arrependimento. Olha que interessante. São várias as razões pelas quais não devemos praticar a eutanásia. Aqui ele está citando uma delas. Ele está dizendo aqui que a gente ignora as reflexões que o nosso espírito pode fazer nesses momentos, né? Imaginemos nós quando estamos, né, dodó em casa, que a gente fica 2, 3 dias, 4 dias sem sair de casa, sem ver ninguém, dói aqui, dói lá, né? A gente já fica pensativa com um monte de coisas, né? Não é verdade? A gente sente saudade dos amigos, a gente valoriza sair na rua, tomar um sol. E a gente fica pensando, né? Poxa, eu reclamava tanto de ir na rua, pegar sol, pegar chuva. Agora o que eu mais queria era ir na rua, era ver as pessoas, era conversar, era viver bem, era sorrir. Então esse momento de dor, de sofrimento e de isolamento traz para nós muitas reflexões. Se for um caso de uma doença, né, prolongada, num hospital, num sofrimento, mais ainda, né? A gente começa a lembrar das pessoas que nós magoamos, dos momentos que passamos, das palavras ofensivas que nós falamos e não deveríamos ter falado, das coisas que a gente deveria ter falado e não falou, né? De coisas sem importância que a gente deu importância e perdeu tempo. Enfim, são muitas reflexões para o espírito naquele momento ali agonizante de dor ou de estado de coma. Porque o corpo está inconsciente, está ali em coma, mas o espírito não. O espírito está ali ativo, pensante e observando tudo o que acontece ao redor do enfermo. E nesse processo de
pensar e repensar ações, atitudes e vida, né? O que acontece? A gente vai amadurecendo. Há um amadurecimento espiritual em torno dessas conclusões. A gente vai ali conquistando pouquinho a pouquinho a paciência, a resignação, compreendendo melhor o que é aceitar a vontade de Deus. Então, são várias virtudes que podem ser conquistadas nesse período de sofrimento ali para o espírito. Período esse que pode estar ocorrendo por uma solicitação do próprio espírito. Não é verdade? Eu, no meu planejamento reencarnatório, é claro que não são em todos os casos, né? Mas em muitos casos nos é permitido dar um pitaco, né? Dar uma opinião. Então, eu mesma pedi, olha, eu quero desencarnar de tal forma, né? Eu quero passar por esse período de sofrimento, porque eu preciso amadurecer, eu preciso refletir sobre algumas coisas. Eu tenho a consciência culpada em relação a isso e aquilo, e aí cada um, né? Cada espírito tem a sua experiência, tem os seus resgates a fazer, né? Emocionais, morais. A gente também pode reconciliar desafetos, perdoar ou pedir perdão. Porque o corpo, novamente, o corpo está ali, né, em coma, vamos dizer assim. Mas o espírito está ativo e ele pode encontrar-se com outros espíritos encarnados, né, durante a emancipação da alma, durante o sono físico, né, quando todos nos desprendemos parcialmente do corpo físico e podemos nos encontrar, esse espírito que está ali nesse sofrimento, nessa doença, ele pode encontrar com outros companheiros encarnados e pedir perdão e se reconciliar. Então, são inúmeras as possibilidades para o espírito que está ali. É um processo de expiação, claro, né? De reparação de faltas. E há também um outro aspecto que me ocorreu, conforme narrativa de André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz é levado a assistir um desenlace. Porque quando desencarnamos, há uma equipe técnica de espíritos que fazem o desenlace, né, do perispírito e do corpo físico, né? Quem já viu aquele vídeo da desencarnação de Dimas, né, consegue visualizar bem isso, né? Eles começam pelos pés, desatando os laços fluídicos. No caso da eutanásia, onde é aplicada uma medicação letal, uma injeção letal, o orientador de André Luiz diz que essa medicação é tão forte que ela atua diretamente no sistema nervoso central da criatura, e isso deixa o espírito completamente aturdido, atônito, e causa um problema seríssimo para a equipe espiritual, que leva horas e horas e horas para realizar o desenlace. Quer dizer, a pessoa morre, mas não desencarna. O espírito fica num estado de torpor profundo. O materialista, que só vê o corpo e não se dá conta da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do derradeiro pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos tanto quanto vos seja possível,
Mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja por 1 minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então, como já falamos antes, né? O materialista que somente vê o corpo físico, que não acredita na vida após a morte, ele está ali na ilusão de que isso é um ato de piedade, de caridade, né? Mas o espírita, olha aí São Luís falando diretamente conosco, o espírita que sabe o que se passa além do túmulo, nós espíritas que sabemos que existe vida após a vida e vida em abundância, né? Que sabemos da imortalidade da alma, que sabemos da pluralidade das reencarnações e que cada reencarnação, né, com as suas provas e as suas expiações, são oportunidades de crescimento para nós. E muitos desses sofrimentos, muitas dessas provas e dessas expiações, somos nós que pedimos para o nosso amadurecimento, né? E temos a nossa doutrina espírita aí, que em torno dessa questão tão polêmica, nos traz valiosíssimas informações, né? Que temos corpo físico, perispírito e espírito. Não somos só aquela matéria. E através das sucessivas reencarnações aí, a gente vai evoluindo, né? E essas dores, esses sofrimentos precisam ser enfrentados e vivenciados, porque é desses momentos que nós vamos amadurecer, vamos aprender o que é a resignação. O que é a resignação? Não é aceitar a vontade de Deus sem reclamação, sem revolta. É um momento de conquistarmos essas virtudes, a resignação, a paciência, a fé, a humildade. Porque no momento desse, de sofrimento, de doença, num hospital ou em casa, em que a gente depende da ajuda de outras pessoas, é uma oportunidade da gente desenvolver a humildade. E aqui, como São Luís fala, ele diz: amenizai os últimos sofrimentos tanto quanto vos seja possível. Quer dizer, se a gente está vendo um companheiro que está sofrendo, mesmo sabendo que não tem cura, que não há melhora, que ele está nos últimos instantes de vida, a gente deve fazer tudo para amenizar esse sofrimento, né? Seja com atenção, com remédios, com tratamentos, com um carinho, com uma palavra. Mas guardai-vos de abreviar a vida. Essa é a mensagem final de São Luís. Guardai-vos de abreviar a vida, que nunca deve ser abreviada, não é? Não deve ser abreviada porque o espírito retorna ao plano espiritual sem ter tido a oportunidade de conquistar essas virtudes valiosíssimas para ele, que só poderiam ser conquistadas através desse período de sofrimento e de angústia e de dor. Para encerrarmos, então, uma mensagem do nosso querido Emmanuel, do livro Consolador, Psicografia de Chico. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito
em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Então, Emmanuel aí nos informando que esses momentos de dor, de doença, de agonia prolongada podem ser preciosíssimos, né, para o espírito e para a sua evolução. Fiquemos com Deus, fiquemos em paz. Um beijo no coração de cada um de vocês. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento em direção à espiritualidade de luz, a Miguel, a Catuíte, os médicos e enfermeiros da espiritualidade que lá trabalham incansavelmente para nos socorrer, nos amparar, nos acolher e nos dar o remédio que precisamos e merecemos. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor, ao término de nossa reunião, quero vos pedir, agradecer a presença de nossos irmãos de luz do Centro Espírita Miguel, sempre nos ajudando com carinho e amor através do Evangelho. Senhor, quero também vos pedir para o nosso planeta Terra e todos os países que o compõem, principalmente neste momento de pandemia. Senhor, abençoe os médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nos hospitais. Quero vos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos orgulhosos e egoístas que ainda não acordaram para os ensinamentos de Jesus, que é o amor, a fé, a caridade. Quero vos pedir também pelos políticos de nossa pátria, a fim de despertarem para as reais necessidades do nosso povo. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, Jesus, e gratidão, Maria.